pessoal, estamos aqui em mais uma edição do projeto Green TI, ou TI Verde, um segmento que não impacta a cadeia de valor da economia ou impacta de uma maneira minimizada, e o Sindinfo se juntou a parceiros incríveis, como o governo do Reino Unido, o Sebrae Nacional, o governo americano, para dar um start nessa discussão tão importante que é a sustentabilidade e como o software, a TI e as empresas de tecnologia serão o grande fator de propulsão e de transformação através da tecnologia para uma melhor sustentabilidade das empresas. A gente vive um ano excepcional, um ano onde o governo americano deu uma virada, uma readerência ao Protocolo de Paris, um ano onde o mundo vai se reunir de novo na Escócia, na COP, um grande evento da ONU de sustentabilidade, para criar novos padrões de evolução, e a gente está sempre buscando trazer pessoas conectadas e pessoas incríveis, e o Guilherme, da VG, é uma empresa de software que trabalha sustentabilidade. Muito obrigado, Guilherme, por estar aqui compartilhando com a gente essa sua experiência. Então, cara, vou pedir para você se apresentar, falar da sua história empreendedora e como você chegou no lugar de ter um software incrível de gestão de sustentabilidade e qual é a sua visão de futuro para esse mercado. Bom dia, né, pessoal? Obrigado aí pelo convite, Fábio. Falando, né, me apresentando, né, eu sou... meu nome é Guilherme Arruda, eu sou de formação, né, engenharia de controle de automação, trabalho com software desde 2004, né, contar um pouco da idade aqui, né, mas já tenho uma experiência grande, trabalhei em multinacionais com desenvolvimento de software, né, e desde 2010, mais ou menos, foi quando eu comecei a empreender. Então, essa é a minha segunda startup, a VG Resíduos. Então, estou nesse mundo de empreender com tecnologia já vamos fazer quase 10 anos aí, Fábio. Fala com a gente a história aí da empresa e como é que você começou esse processo de ser empreendedor e por que você enxergou no mercado de sustentabilidade, como é que foi esse primeiro ano da operação e como é que você está hoje, qual é o perfil do seu cliente e como você percebe essa mudança das empresas trazendo tecnologia para gerir a sustentabilidade. Bom, eu fiz minha carreira, né, desenvolvendo software para grandes empresas, né, trabalhei muito tempo na Accenture, né, então eu tenho um know-how, conheço bem como é que, né, as indústrias funcionam, né, e quando eu estava encerrando a startup anterior, eu conheci, né, o dono de uma empresa de consultoria na área ambiental, que chama Davidson Pedrosa, e a gente começou a conversar, a gente, né, sentiu que a gente queria fazer alguma coisa junto. Foi quando surgiu essa ideia, né, do software de gestão de resíduos. E por coincidências, né, da vida, né, meu pai, ele é um destinador de resíduos. Então, meu pai trabalha com resíduo há mais de 20 anos. Então, eu sempre ouvi resíduo, né, em casa, né, conheço desse tema bastante. E quando veio essa ideia, a gente analisou e sentiu que fazia muito sentido, né, existia realmente uma oportunidade, né, de negócio ali, trabalhar com resíduos, né. Isso foi em 2016, mais ou menos. Mas naquela época ainda as empresas não estavam dispostas tanto a investir, a legislação ainda não estava clara, então foi um processo bem difícil, né, no início da empresa, mas acho que de 2 anos para cá o cenário mudou bastante, a gente tem crescido muito, né, para você ter ideia, a gente está quase triplicando de tamanho por ano, a cada ano, né, porque acho que um dos motivos, né, além da legislação que tem, né, melhorado, ficado, né, mais restrita, né, para o meio ambiente, também tem uma questão de conscientização das pessoas, né, e das empresas. Acho que né, a junção da conscientização com a legislação colocou a gente nesse momento único aí de crescimento rápido. O Guilherme, e fala um pouco da solução, como é que vocês entregam valor aí para o seu cliente? Basicamente, a gente faz toda a rastreabilidade, né, do resíduo da empresa, né, a legislação, ela diz que o gerador de resíduo, né, que é basicamente a indústria, né, ela é responsável pelo seu resíduo por todo o seu ciclo de vida. Então, independente se essa empresa pagou alguém para destinar ou vendeu esse resíduo para alguém reciclar, a indústria, a empresa, ela é responsável por esse resíduo. Então, ela tem que garantir que, né, esse resíduo vai ter uma destinação correta e não vai, de alguma forma, atacar o meio ambiente, né? Então, a gente faz toda essa rastreabilidade do resíduo,
né, no nosso software, garantindo todo o processo, onde que ele foi gerado, como que ele está armazenado, transportado, como que ele foi destinado. Então, a gente garante que todo esse processo está de acordo com a legislação e está tudo sendo feito de forma correta, né? Então, essa, né, a proposta de valor principal que a gente gera é essa. E vocês são um sistema SaaS. Vocês cobram um setup e uma assinatura. Exatamente. A gente cobra o que a gente chama de um onboarding e uma assinatura, dependendo. A gente tem alguns, né, critérios de precificação, depende da quantidade de resíduo que a empresa gera, né, do número de unidades que a empresa tem. Então, né, varia um pouco esses números, mas basicamente nesses critérios. Quais são os segmentos, Guilherme, que vocês mais atuam? Resíduo é engraçado, né? Porque resíduo, qualquer segmento ou vários segmentos, né, geram resíduos, mas a gente tem alguns que o fit é maior, que a gente tem mais força, assim. Então, exemplo, a indústria alimentícia, a gente tem alguns clientes bem relevantes, a BRF, a Nissin, né? Então, né, a Cargill, então são clientes bem relevantes. A gente tem na área automobilística, né, Magnete Marelli, a gente tem mineração, a gente tem siderurgia, né? Então, Usiminas, Arcelor, a gente, Siemens, né? Outro ramo. Então, assim, a gente consegue, construção civil, direcional, é um cliente importante nosso. Então, assim, a gente consegue abranger diferentes ramos, de atividade, né, com o nosso software. Isso também é um diferencial. Guilherme, e em relação a esse ano aí, que vai ter uma pegada internacional muito forte, uma união dos governos do Reino Unido e norte-americano nessa agenda de sustentabilidade e meio ambiente, como é que você enxerga o mercado brasileiro reagindo a isso? E o que você tem ouvido falar em relação a novos padrões, enfim, um 2022 ali, chegando com a perspectiva de muita intensidade nessa agenda, né? Que, de alguma maneira, impacta a competitividade das empresas e aquelas empresas, inclusive, que sabem lidar com isso, podem até performar uma mudança de valuation positiva, enfim. No Reino Unido isso já é muito comum até como fator de relatório verde na parte de sustentabilidade e de governança corporativa, né? Assim, igual eu te falei, né, para a gente mudou muito, assim, a gente vê que as empresas estão realmente valorizando, né, o serviço, né, a solução que a gente oferece. Então mudou muito a consciência das empresas, né, de 2 anos para cá. A gente tá mais fácil de fazer as vendas, às vezes a gente nem precisa mais convencer o cliente. Então isso realmente mudou bastante, né? Questões, né, o que a gente vê de internacional, a gente está se preparando para internacionalizar. A gente tem 2 clientes que têm unidades, né, na América do Sul, Peru e Uruguai. Então a gente tá deixando o software todo em espanhol e em inglês, exatamente para fazer esse lançamento fora do Brasil também, provavelmente ano que vem. Né? Apesar desses 2 clientes, a gente já vai começar esse ano. Mas a gente acredita que existe realmente um potencial gigante. A legislação, né, apesar de ter especificidades de cada país, mas a ideia principal da questão do resíduo, de reaproveitamento de resíduo, de dar uma destinação correta e reciclagem, ela é universal, né? Então a gente acredita que a nossa solução ela está pronta aí para ganhar o mundo, né? Guilherme, vocês como uma empresa de tecnologia, vocês são de uma geração, digamos, mais jovem, né? Que já nasceu com a lógica de captura de valor ou de captação de investimento precificada no início, né? Então, claro, você nasce com bootstrap, consegue crescer e você já mira ali uma série A, uma série B, que eu acho importante você compartilhar isso com a gente, porque quando você fala de internacionalização, você já está imaginando também a perspectiva de trazer um investidor para suportar esse projeto e ter uma linha de crescimento exponencial, que é uma lógica incrível e que muitas vezes algumas empresas mais antigas de tecnologia não nasceram com esse DNA de ser permeável, não a perspectiva de alguém te comprar ou você ser comprador, mas a perspectiva de você ter sócios investidores compartilhando esse risco com você na medida em que você performa ali market share e crescimento, ainda mais no seu caso, você é uma scale-up, né? Então vocês crescem muito mais do que 20% ao ano, né? Vocês crescem 300% ao ano, né? Então, tenho certeza que já tem muito investidor. Fala um pouco dessa lógica do cap table e se vocês são bootstrap em total, já pegaram série A, porque eu acho que isso tem uma riqueza de vivência legal. Isso é muito interessante, Fábio. Esse assunto ele é
Eu concordo com você, né? Às vezes ainda existe uma resistência, né, com essa questão de pegar investimento, né? Porque eu já tive, por exemplo, empresas que tiveram interesse, mas olha, só tem interesse em comprar vocês. Você falou, cara, agora não. Se você quiser ser o parceiro para a gente, tem muito para crescer, né? Mas assim, eu entendo que o nosso modelo, que né, igual você comentou, o modelo SaaS, ele é um modelo que a gente gasta para adquirir um cliente, né? A gente tem um CAC, né, que é o custo de aquisição de cliente alto, principalmente que o nosso foco é a indústria, né, que é uma venda mais demorada, né? Então a gente tem um custo de aquisição de cliente alto e a gente vai receber o retorno em mensalidades, né? Ou seja, a gente demora um tempo para receber. Então é um modelo de negócio que ele necessita de um investimento, né, para receber o retorno lá na frente. Então, desde o início, a gente entendeu esse modelo. Então, a gente teve a gente teve um investidor anjo, né, que foi aquele primeiro investidor lá no início, que ajudou a gente no processo. A gente já teve uma captação, né, Qual foi a equity que ele colocou na época? O que eu falo não valor financeiro, mas quanto de equity que você dispôs naquele período ali? Você pode falar? Naquele momento é reservado, a gente não pode falar, mas foi até uma equity que eu considero alta para os padrões atuais, né? Como todo anjo, né? E sobretudo em 2016, né, cara? Você tá existe uma falta de consciência. Você está precisando de dinheiro e o próprio investidor também não tem muito essa noção de prejudicar o seu cap table. Isso vai atrapalhar lá na frente. Exato. Que seria um tiro no pé, né? Mas é a história como todas as startups nascem. Aquelas que não conseguem o bootstrapping, elas crescem dessa forma, normal. Exato. Mas aí a gente, né, já pegou uma segunda rodada que eu vou chamar de Seed, não é um Series A. Né? A gente pegou uma rodada no final do ano passado e foi bem legal porque dessa vez a gente já estava mais consciente do processo, né? A equity já foi bem razoável, foi um valor menor. E é bacana que o plano que a gente montou, né, o nosso plano era um plano de 18 meses, né, de crescer 4 vezes nesse período. A gente já bateu o plano, e agora o que eu estou pensando né, exatamente próxima rodada, um Series A, provavelmente início do ano que vem, que vai ser para internacionalizar, e né, a gente tem uma série de projetos aí para fazer, mas nosso momento é bem esse. Acho que ano que vem a gente deve pegar aí um Series A. Pois a gente quer você associado aí do Sindinfo para ser o primeiro caso de uma startup Green Tech que vai fazer um IPO no Brasil, já que a primeira foi a Melius, né, Cashback, primeira startup brasileira na Bolsa ali, captando quase 800 milhões de reais. Então, acho que você é a expressão, Guilherme, desse empreendedorismo que pega uma faixa ali 2016 de um paradigma diferente, mas já navegando num voo de águia ali para voar muito alto, né, cara? E esse bate-papo ele é muito legal porque ele inspira o mercado a entender desde a questão de que existem soluções robustas de software para sustentabilidade e a conexão do Sindinfo com a Federação das Indústrias, com os 136 sindicatos patronais, ela está aqui para servir a você como associado da construção civil, na mineração, enfim, sindicato de açúcar e álcool, temos setores de grande poder econômico e de impacto social. E muito legal essa conversa para a gente mostrar que tem um caminho crescente nessa direção. Guilherme, obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Saber se você tem uma mensagem final aí para compartilhar com a gente. Bom, eu acho que eu só queria reforçar, né, o seu recado, né, Fábio? Eu acho que realmente a gente tem muito para fazer, né? Acho que a palavra hoje, sustentabilidade, está até deixando de ser a palavra principal para a gente falar de regenerativo, né? Não adianta mais a gente ser sustentável, né? A gente tem que recuperar o que a gente, né, causou de dano, né, no passado, né? Então, acho que trazer essa consciência para as pessoas e como que a tecnologia pode ajudar nisso. Assim, existem diversas iniciativas, né, de tecnologia que estão aí para ajudar nesse processo. Então, acho que reforçar esse recado que a tecnologia aí é parceira nesse processo aí da gente recuperar os danos no meio ambiente que a gente causou no passado. Muito obrigado, Guilherme, por estar junto com a gente no Green TI, aí, projeto do Sindinfo, com o governo britânico, governo americano, Sebrae Nacional e tantos patrocinadores e apoiadores incríveis. Sucesso aí, conta sempre com a gente. Obrigado pelo convite, Fábio. Um abraço, pessoal.